Vê só. Deixa eu habilitar aqui as camadas, né? Vamos lá. Vou deixar essa daqui. Vou botar a original, beleza? Deixa eu botar aqui a original. Aqui. Bom, na original a gente tem aqui, né? Que a gente tem esse recorte aqui, do cabelo, certo? Para fazer. Então, eu fiz primeiro a seleção, quer dizer, fiz primeiro o tratamento, né? Com a nitidez e tal. Aí vou fazendo aqui o tratamento. E aí, eu fiz o recorte nessa daqui, certo? Aqui é um recorte. Então, quando eu sair de todas essas aqui, aí eu vim para o recorte de imagem. E no recorte eu tenho ela aqui, certo? Que é um recorte que eu fiz, eu aproveitei e fiz Refine Edge, né? Nessa camada aqui eu fiz Refine Edge, que você com o botão direito, você pode botar a opção de máscara. E aí quando apertar, não, oh meu Deus do céu, clica duas vezes na máscara, foi mal. E aparece aqui, seleciona mascarar, certo? A seleção mascarar você vai com um pincelzinho aqui e vai tirando, certo? Beleza? Pronto. E aí ficou esse cabelinho aí, ó. É assim, a foto vai ficar de longe, ficaria de boa. Então eu pego o pincel, certo? Aí eu faço uma camada, que é aqui, ó, aqui nesse maisinho aqui, e criei os fios, certo? Ó, eu criei, ó, entendeu? Isso aqui você pode criar com qualquer pincel, certo? Mas na internet você encontra de graça mesmo. Eu peguei esse aqui, Hair Brush Set by, sei lá, bota Brush Hair, entendeu? Photoshop, Hair Brush Photoshop. Aí uso esse dois aqui porque ele dá mais fios, certo? E coloco no raio 3, certo? O raio que eu... isso vai depender da tua resolução, do que tu quer fazer de fio, mas eu uso no 3, certo? E para tu fazer cabelo, é o seguinte, tu vai ter que pegar a cor do cabelo próximo aqui. E como o cabelo é algo que não tem assim, não tem uma forma, ó, tu vai aqui pintando aqui, ó, entendeu? Vai fazendo. Vou desabilitar aqui para tu ver, ó, os cabelinhos pintados aqui, ó. E ó, vai variando a cor, entendeu? Ó, temos aqui detalhes aqui para completar e tal. Ó, esse aqui eu posso até, ó, pronto, revendo aqui, eu posso até apagar aqui, inclusive. Aí você apaga aqui, aí você pode ajustar também, entendeu? Essa é a técnica mais simples, entendeu? Tô apagando aqui porque esse tá meio rebelde aqui. Aí quando eu volto, ó, não dá pra perceber, entendeu? E aí o que é que você faz? Pra você deixar na ambientação, você cria um níveis, certo? Níveis. Quando criar níveis, você bota, soltar a máscara de corte. Aí você cria esses níveis em criar a máscara de corte, certo? Porque ele vai aplicar só no cabelo, ó lá, pronto. Aí você vai regulando níveis aqui, ó, que aqui pelo meio, é no do meio, certo? Mas você pode, aqui ou no meio da ponta. E aqui você pode ir clareando ou escurecendo. Pode deixar por aqui assim, ó, entendeu? Ó, ele só mexe na camada. Quando você bota na camada, quando você bota máscara de corte, só mexe nele, entendeu? Se eu desabilitar a camada de corte, ele mexe na imagem toda, ó. Ele mexe na imagem toda. Mas não é aí que eu quero só na máscara de corte, certo? Pronto, é isso. E aí você vai desenhando, entendeu? Aí aqui você faz, paciência, não tem o que fazer. Aí aqui eu posso criar mais um pouquinho aqui, aí vai juntando aqui, ó, entendeu? Porque essas imagens vai ficar de longe, certo? E essa técnica é a melhor. Ó, vai ficar aqui, ó. Quem vai ver? Quem vai ver? Não vai saber. Entendeu? Porque quando você renderiza o JPEG, aí ele compacta e pronto, fica perfeito. Certo? É isso. A técnica é essa. É simples, certo? Eu faço rápido, né? Eu faço um cabelozinho desse aqui em 2 minutos, 3, se eu vou fazendo. Aí depois eu posso ir pro Liquify, e ir moldando o cabelo lá. Também é uma opção de você deixar mais curvo, menos curvo, alguma coisa assim. Você pode moldar no Liquify também, certo? Vamos lá, como seria no Liquify? Toda vez que você for... Pronto, eu terminei, né? Aqui.
E aí você não mexe nessas camadas de cabelo, certo? Você sempre que for mexer, vai duplicando as camadas normais, certo? As camadas da modelo. Não mexe na do cabelo. Porque se você fletar, né, no caso, se você juntar elas e aí você quiser alterar, você vai ter que apagar toda a alteração depois. Mas vamos supor, ficou perfeito, certo? Aí eu vou juntar, certo? Ctrl Alt E. Aí junto essa camada, crio um grupozinho aqui. Tô dando só um exemplo que pode ser feito também. Pronto, terminei, né? Então eu quero ajeitar esses fios aqui, certo? Vou até apagar mais um pouquinho aqui, ó, que esse aqui sai do esquadro aqui. E aí eu vou, né, no Liquify. Vou no Liquify. Espera, deixa ele habilitar. Aí. E aí vou lá no cabelo aqui, né? Que eu desenhei, ó. Ó, depois que é desenhado como ele fica, você fleta, entendeu? Ele fica perfeito aí, ó. E aqui, ó, eu vou moldando o cabelo, ó, entendeu? Ó, perfeito. Vou trazendo pra cá, trazendo pra cá, entendeu? Eu tô fazendo um exemplo grosseiro, que depois de desenhado, tu pode ajeitar ainda no Liquify, entendeu? Ó, eu não vou deixar assim não. Pronto, aqui, ó, eu fiz uma voltinha aí. Agora o ideal é que tu duplique a camada, né? Vamos ver o antes e depois aqui. Tá vendo aí, ó? Ele vai fazendo para você. Deixa eu deixar só isso aqui habilitado. Pronto. Não, na verdade tem que fazer isso aqui. Ele vai habilitando, ele vai moldando o cabelo, certo? Então é isso. Eu espero que tu tenha entendido aí que tem que fazer isso.